Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, o meu coração transborda de alegria e gratidão ao me aproximar de vocês através desta mensagem edificante, fundamentada em um dos trechos mais belos e introdutórios do livro dos Salmos, o Salmo 1, versículos 1 e 2. Esta passagem concisa, porém carregada de significado profundo, nos convida a uma reflexão sobre o caminho que trilhamos em nossa jornada terrena e espiritual, apresentando-nos um contraste nítido entre a senda da retidão e o caminho da impiedade. O salmista, com a sua sabedoria inspirada pelo Espírito Santo, inicia este cântico com uma bem-aventurança, uma declaração de felicidade suprema direcionada àqueles que se desviam das influências negativas e se deleitam na meditação constante da Palavra de Deus. Imaginemos por um instante a cena que o salmista nos pinta com palavras. Um indivíduo que escolhe cuidadosamente os seus companheiros de jornada, evitando a companhia daqueles que zombam da fé e desprezam os princípios divinos. É como se ele estivesse navegando em um mar revolto, desviando-se habilmente dos rochedos perigosos que podem naufragar a sua embarcação espiritual. A primeira parte do versículo 1 nos adverte sobre os perigos de seguir os conselhos dos ímpios, de se deter no caminho dos pecadores e de se assentar na roda dos escarnecedores. Estas três ações, andar, deter-se e assentar-se, denotam uma progressão gradual no envolvimento com a maldade. Inicialmente, podemos apenas nos deparar com um conselho ímpio, talvez em uma conversa casual ou em uma mensagem passageira. Se não estivermos vigilantes, podemos nos deter nesse caminho, ponderando sobre as sugestões contrárias aos princípios bíblicos. E, por fim, o perigo maior reside em nos assentarmos, em nos tornarmos participantes ativos e coniventes com a zombaria e o desprezo pelos valores do reino de Deus. É crucial que avaliemos com diligência as vozes que permitimos influenciar as nossas vidas, os ambientes que frequentamos e as companhias que escolhemos, pois estes fatores moldam o nosso caráter e determinam nosso destino eterno. A palavra de Deus nos exorta a sermos seletivos, a discernirmos entre o certo e o errado, a buscarmos a sabedoria que provém do alto e nos afastarmos de tudo aquilo que possa nos afastar do nosso relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Que possamos a cada dia fazer uma análise profunda das nossas escolhas e nos alinhar com os propósitos divinos para as nossas vidas. Que a nossa busca incessante seja por agradar a Deus em tudo o que fazemos, pensando, falando e agindo de acordo com a sua santa vontade. O versículo 2 do Salmo 1 nos apresenta a contrapartida daquele que se desvia do caminho da impiedade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que contraste glorioso! Enquanto os ímpios encontram deleite na zombaria e na prática do pecado, o justo encontra sua maior alegria na palavra de Deus. A expressão "o seu prazer está na lei do Senhor" revela um coração apaixonado pelas Escrituras, uma alma sedenta pela verdade divina. Não se trata de uma obrigação religiosa pesada ou de um fardo a ser carregado com relutância, mas sim de uma fonte de gozo, de satisfação profunda e duradoura. A lei do Senhor, aqui entendida em seu sentido amplo como toda a revelação da vontade de Deus, é o alimento espiritual que nutre a nossa fé, ilumina o nosso entendimento e nos guia pelos caminhos da vida. Quando encontramos prazer na palavra de Deus, ansiamos por conhecê-la mais profundamente. Dedicamos tempo para estudá-la e permitimos que ela molde o nosso caráter e as nossas decisões. A segunda parte do versículo nos diz que o justo, na sua lei, medita de dia e de noite. A meditação aqui não se refere a um mero ato de leitura superficial, mas a uma reflexão profunda e contínua sobre os ensinamentos bíblicos. É como um ruminar espiritual, onde absorvemos cada detalhe, cada nuance, buscando compreender o significado e a aplicação prática das Escrituras em nosso cotidiano. Meditar na palavra de Deus durante o dia significa trazer os seus princípios para o centro de nossos pensamentos e ações em todas as situações que enfrentamos.
Seja no trabalho, em nossos relacionamentos, em nossos momentos de lazer, a palavra de Deus deve ser a nossa bússola, o nosso guia infalível. Meditar durante a noite implica em levar as verdades bíblicas para o nosso descanso, permitindo que elas continuem a trabalhar em nosso subconsciente, moldando os nossos sonhos e as nossas perspectivas. Essa meditação constante nos transforma, renova nossa mente e nos capacita a viver de forma cada vez mais conforme a vontade de Deus. É através dessa imersão contínua na palavra que crescemos em graça e conhecimento, que fortalecemos a nossa fé e que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Que possamos cultivar esse hábito precioso de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, encontrando nela o nosso maior prazer e a fonte de toda a sabedoria e direção para as nossas vidas. A bem-aventurança descrita no Salmo 1:1-2, não é um estado passivo, mas sim o resultado de uma escolha ativa e contínua. O justo não se torna bem-aventurado por acaso. Ele trilha um caminho de separação do mal e de consagração à palavra de Deus. Essa escolha implica em renunciar às influências negativas que o mundo oferece, em discernir as vozes que buscam desviá-lo do caminho da verdade e em cultivar um relacionamento íntimo e constante com o Senhor, através do estudo e da meditação em sua palavra. A recusa em andar segundo o conselho dos ímpios nos desafia a avaliar criticamente as ideias e os valores que nos são apresentados pela sociedade, pela mídia e até mesmo por pessoas próximas. Nem tudo que parece atraente ou popular é necessariamente verdadeiro ou edificante. Devemos buscar a sabedoria que vem de Deus, que é pura, pacífica, amável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Tiago 3:17. A decisão de não se deter no caminho dos pecadores nos adverte sobre o perigo de nos acostumarmos com o pecado, de relativizarmos a maldade e de nos tornarmos tolerantes com aquilo que Deus abomina. O pecado tem um poder enganoso e progressivo. O que inicialmente pode parecer inofensivo pode nos aprisionar e nos levar à ruína. Devemos ser vigilantes, evitar as ocasiões de pecado e buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas. O firme propósito de não se assentar na roda dos escarnecedores nos exorta a não nos unirmos àqueles que zombam da fé, que ridicularizam os valores cristãos e que desprezam a santidade. A zombaria é uma arma poderosa do inimigo para minar a nossa fé e nos afastar de Deus. Devemos nos rodear de pessoas que compartilham a nossa fé, que nos encorajam em nossa caminhada espiritual e que nos edificam com suas palavras e exemplos. Em contraste com essas escolhas negativas, o justo encontra o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa é a chave para a verdadeira felicidade e para a frutificação espiritual. Quando nos deleitamos na palavra de Deus, ela se torna nossa fonte de alegria, de consolo, de esperança e de direção. A meditação constante nos permite internalizar os ensinamentos bíblicos, aplicá-los em nosso dia a dia e crescer em nosso relacionamento com Deus. Que possamos, meus amados irmãos, fazer essa escolha consciente de nos desviarmos do caminho da impiedade e de nos consagrarmos à palavra do Senhor. Que a nossa maior alegria seja conhecer a Deus e viver de acordo com a sua vontade. O Salmo 1:1-2 nos apresenta, portanto, um retrato vívido de duas escolhas fundamentais que moldam o nosso destino. De um lado, temos o caminho largo e aparentemente atraente da impiedade, que seduz com prazeres passageiros e com a ilusão de liberdade, mas que inevitavelmente conduz à destruição. Do outro lado, temos o caminho estreito e por vezes desafiador da justiça, que requer renúncia e dedicação, mas que oferece a promessa de vida abundante e eterna. A decisão que tomamos a cada dia, em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação, nos coloca em um desses dois caminhos. Não existe um terreno neutro. Estamos constantemente nos afastando ou nos aproximando de Deus.
A advertência inicial do salmista nos serve como um farol, alertando-nos sobre os perigos de nos deixarmos levar pelas correntes do mundo, de nos conformarmos com os padrões da sociedade secular e de negligenciarmos a voz de Deus que nos chama ao arrependimento e à santidade. O convite subsequente a deleitar-se na lei do Senhor e a meditar nela continuamente nos apresenta o antídoto eficaz contra as influências negativas e a fonte inesgotável de força, sabedoria e alegria para a nossa jornada. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando nos dedicamos ao estudo e à meditação das Escrituras, permitimos que essa palavra nos examine, nos corrija, nos instrua na justiça e nos transforme à imagem de Cristo. É através desse processo contínuo de aprendizado e aplicação que crescemos em nossa fé, que fortalecemos o nosso caráter e que nos tornamos mais aptos a servir ao Senhor e ao nosso próximo. Que possamos neste momento fazer uma autoavaliação sincera de nossas vidas. Em qual caminho estamos andando? Quais são as influências que permitimos nos moldar? Onde encontramos o nosso maior prazer? Dedicamos tempo para meditar na palavra de Deus? As nossas escolhas refletem o desejo de agradar ao Senhor em tudo o que fazemos? Que o Espírito Santo nos conceda graça e discernimento para reconhecermos as áreas em que precisamos mudar e para nos comprometermos de todo o coração a seguir o caminho da justiça que conduz à vida eterna. Lembremos sempre das palavras de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Ele é o nosso exemplo supremo de justiça, aquele que se desviou de todo o mal e que se deleitou em fazer a vontade do Pai. Sigamos os seus passos, buscando a cada dia viver de forma mais semelhante a Ele. Boas escolhas! Em conclusão, meus queridos irmãos, o Salmo 1, versos 1 e 2, nos oferece um guia claro e conciso para uma vida de bem-aventurança e frutificação espiritual. A escolha é nossa: seguir o caminho da impiedade, que nos afasta de Deus e nos conduz à destruição, ou trilhar a senda da justiça, que nos aproxima do Senhor e nos garante a vida eterna. Que possamos, pela graça de Deus, fazer a escolha certa a cada dia, desviando-nos de toda forma de mal e nos deleitando na meditação constante da sua santa palavra. Que a lei do Senhor seja a nossa maior alegria e a nossa fonte inesgotável de sabedoria e direção. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Que sejamos como a árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto no tempo devido e cuja folha não murcha. E tudo quanto fizermos prospere. Essa promessa é para aqueles que se entregam de coração à palavra de Deus e que buscam viver em obediência aos seus preceitos. Que possamos ser contados entre esses bem-aventurados, cuja alegria está no Senhor e cuja esperança está firmada em suas promessas. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Agora feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos profundamente pela tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Reconhecemos a nossa tendência a nos desviarmos dos teus caminhos e a nos inclinarmos para as influências do mundo. Pedimos o teu perdão por todas as vezes em que demos ouvidos aos conselhos dos ímpios, nos detivemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores. Neste momento clamamos pela tua graça para nos desviarmos de todo o mal e para nos consagrarmos inteiramente a ti. Ajuda-nos a encontrar o nosso maior prazer na tua lei, a meditar nela de dia e de noite e a permitir que ela molde os nossos pensamentos,
as nossas palavras e as nossas ações. Fortaleça-nos para resistir às tentações e para permanecermos firmes no caminho da justiça. Senhor, que sejamos como árvores plantadas junto a correntes de água, dando seu fruto abundante para a tua glória e sendo instrumentos de bênção em teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, refletindo o caráter de Cristo em tudo que fazemos. Que sejamos como a árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto no tempo devido e cuja folha não murcha. Nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.